Boa noite, querida comunidade. Estejam todos bem-vindos e bem-vindas a este culto. É uma enorme satisfação, também uma alegria, nós nos reunirmos aqui nesta noite para ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Também termos a oportunidade de orar, de cantar e de louvar a esse nosso Deus. Que todos nós tenhamos os nossos ouvidos e as nossas mentes abertos para compreendermos a palavra que Deus tem preparada para nós nesta noite, para que então ao final nós possamos sair daqui edificados e fortalecidos para uma nova semana que está por se iniciar. Quero saudá-los com as palavras que se encontram na carta de Paulo aos Colossenses, onde diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Palavra na carta aos Colossenses 3, versículos 12 e 13. Eu imagino que a grande maioria já me conheça. Eu venho atuando ao longo do semestre aqui junto com meu amigo William, que não pode estar presente aqui nesta noite, mas venho atuando junto ao Ministério Infantil, também ao ensino confirmatório, dando auxílio e suporte aí à comunidade. Mas também vale a pena ainda se apresentar só mais uma vez, né? Meu nome é Geovânio, eu sou natural do Espírito Santo e atualmente, no dia de ontem, eu concluí o terceiro semestre, num total de 9 semestres, na Faculdade Luterana de Teologia, onde eu estou me preparando para atuar como futuro ministro, como futuro pastor, então, né? Então nós ainda estamos bem no início da caminhada, apenas 1/3 da caminhada concluída, nos estudos ali junto à FLT em São Bento. E tive agora o prazer de ser convidado pelo pastor Jairo para celebrar este culto aqui em Mafra, algo que pessoalmente para mim me deixou muito feliz, e também a minha família. Não vim sozinho do Espírito Santo, trouxe também a minha família de lá, também estão me acompanhando aqui nesta noite, minha esposa Rosemary, também os meus filhos, o Vitor e a Isabela. Então eu agradeço também por vocês nos receberem tão carinhosamente. Tenho comentado isso muitas vezes também junto aos meus colegas de faculdade, que em Mafra a gente se sente em casa. Então muito grato pela boa acolhida de vocês também, e também por vocês estarem presentes aqui neste culto, que é bem especial também para a minha formação. Nós não nos reunimos em nosso próprio nome, mas nós nos reunimos em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como início, eu quero também agradecer o nosso amigo músico, Evandro. Obrigado aí pela parceria, pela ajuda, pelo auxílio. Nós queremos cantar o hino número 8. Hino número 8, Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo com muito que somos, pra nós.
Quero convidar os meus amiguinhos e amiguinhas do culto infantil a vir aqui na frente e também as orientadoras, para nós então fazermos uma oração e enviá-las também para o seu momento de ouvir a palavra na linguagem delas. Podem se achegar, vamos formar um círculo aqui. Oramos junto com as crianças. Obrigado, Pai amado, pela vida de cada uma destas crianças. Também te agradecemos pela oportunidade delas estarem presentes aqui nesta noite. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor coloque as palavras corretas na boca também das orientadoras, pelas quais nós também lhe somos gratos. E que o Senhor dê às crianças o entendimento para que esta palavra, na qual irão meditar nesta noite, possa ser edificante por toda a sua vida. Fica com elas no encontro junto com as orientadoras, fica também conosco no restante do nosso culto. Assim é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Ao entrar em nossa realidade humana, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus transformou a nossa vida, que era manchada pela escuridão do pecado, em nova realidade de luz. Quem crê no Filho e segue a Ele, não voltará para a escuridão. Porém, a realidade do pecado ainda está em nós e entre nós. E precisamos lutar a fim de que a nossa natureza pecadora seja afogada, como dizia Martim Lutero. A fim de que a nossa natureza justificada possa fazer transparecer os sinais do reino ali onde nos coloca. Em preparação para a confissão de nossos pecados, cantamos pelas dores deste mundo, hino 56. Hino 56. Dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade, ao só Deus em a criação, teus ouvidos entendem a tua amor, dessa gente não tem vida. Diante da grandeza de Deus, nós nos sentimos pequenos e fracos. Por isso, convido para quem puder se colocar de pé para um momento de oração e assim confessarmos os nossos pecados. Nós oramos. Pai amado, nós estamos aqui reunidos em Teu nome.
Sabemos que não somos merecedores da Tua graça e misericórdia. Clamamos em nome de Jesus, ouve-nos, Senhor. Confessamos que temos pecado quando não somos um bom exemplo de vida para as demais pessoas. Quando não enxergamos o próximo que caminha e clama ao nosso lado. Quando muitas vezes somos tomados por sentimentos de grandeza, de orgulho, de vaidade, e esperamos por reconhecimento e honra o tempo todo. Desse modo, nos afastamos de Ti, Deus. Querido Pai, sabemos que fora de Ti não há vida, por isso suplicamos pelo Teu perdão. Nós te pedimos, tem compaixão de nós, Senhor. Amém. Em 1 João 1,9, a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Deus não quer que ninguém permaneça no pecado, mas que se arrependam e voltem novamente ao convívio com Ele. E este bondoso Deus sempre nos perdoa, quando arrependidos confessamos sinceramente os nossos pecados. E é em seu nome que vos anuncio o perdão de vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar. Teremos um momento de avisos. Momento de avisos agora. Convido a Cleide para então nos trazer os avisos. Uma boa noite a todos. Em nome do presbitério, sejam todos muito bem-vindos. Oferta avulsa vai para a música sinodal. Quarta-feira, Oásis 14h30, com visita ao Lar São Francisco. Quarta-feira, também à noite, às 19h30, ensaio do coral. Sábado próximo, ensino confirmatório, às 9h30. Próximo culto será no dia 6 de julho, com Santa Ceia. Também em nome do presbitério, queremos agradecer ao Giovânio pela palavra, muito obrigada. E também ao Evandro, que está responsável pelos hinos, muito obrigada. E também em nome do presbitério, agradecemos a presença de todos. Obrigada. Muito obrigada, Cleide. Em preparação à liturgia da palavra, nós cantamos o hino 173, hino 173, nome sobre todo o nome é o nome de Jesus. Neste momento, então, eu convido para se chegarem aqui na frente as pessoas que farão as leituras bíblicas. Para a comunidade, quem quiser acompanhar as leituras em sua Bíblia ou celular,
A primeira leitura prevista para essa noite se encontra no livro de Salmos, Salmos 133, 1 a 3, e será realizado pela Jurema. Também a segunda pessoa pode se fazer presente. Quem quiser acompanhar, é 695 a página. A excelência da união fraternal. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui. Boa noite a todos. A segunda leitura é Mateus 5, 38 a 42, página 1058. Eu ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar numa milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao quem lhe pedir emprestado. Obrigado pela leitura. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A comunidade pode se assentar. Cantamos o hino 160, Como Tu Queres, Senhor. Hino 160. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, eu sou teu. Quebra e transforma, para enfim, tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim, tua vontade se cumpra em mim. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, diante do privilégio e da enorme responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, eu desejo e anuncio que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Eu convido vocês a refletirem sobre algumas questões. Eu imagino que todos nós, em algum momento, já nos sentimos prejudicados por alguém. Cada pessoa tem o seu jeito, a sua forma de reagir.
e de resolver as suas diferenças, as controvérsias, as rixas com o outro. Mas quando a controvérsia é com alguém muito próximo, quando a controvérsia é com alguém da família, com alguém da vizinhança, do trabalho, ou até da comunidade, como cristãos, nós buscamos a solução a partir de Cristo, ou Cristo é deixado de lado para essas coisas? Digo isso, pois na cidade de Corinto, no primeiro século, na comunidade cristã recém-formada pelo apóstolo Paulo, ninguém queria ficar no prejuízo, ninguém queria perder nada. Por isso, Paulo, algum tempo depois de formar a comunidade lá em Corinto, ao receber informações do que se passava naquela comunidade, escreveu-lhes o seguinte texto. Texto, então, que convido vocês a abrirem na Bíblia de vocês, de 1 Coríntios 6, os versículos 1 a 12. Quem tiver a Bíblia é a página 1254. Texto de 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 1 a 12, que passo a ler. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até aqui o texto base para a nossa reflexão. A passagem bíblica que acabamos de ouvir, conforme já disse anteriormente, foi escrita por Paulo, com auxílio de Sóstenes, poucos anos depois da formação daquela igreja cristã em Corinto. Por intermédio de membros da família de Cloe, Paulo fica sabendo de muita coisa
que acontecia naquela comunidade. As histórias contadas a Paulo não foram poucas. E eu fico imaginando a reação de Paulo ao ouvir cada um desses relatos. Creio que quando os familiares de Chloe se encontraram com Paulo, devem ter dito aquela velha frase para o apóstolo: temos duas notícias, uma boa e outra ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Eu imagino isso, pois é impossível imaginar que naquela comunidade não houvesse nada de bom. Parece que o apóstolo diz, manda ruim. Mas se nós lermos a carta de 1 Coríntios, do início ao final, parece que a notícia ruim não termina nunca. Ciente de toda a situação naquela comunidade, Paulo confronta os coríntios em relação aos pecados, no relacionamento entre eles. Isso é feito por meio dessa carta. Para nós entendermos um pouquinho melhor o conteúdo dela, a carta começa expondo a situação da comunidade, que de comum unidade não tinha nada, pois ela estava toda dividida. Ela era formada por grupos. Alguns diziam, eu sigo Paulo. Outros afirmavam, eu sigo Apolo. Outros, eu sigo Pedro. E ainda outros, eu sigo Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz não importava tanto quanto a sabedoria humana deles. O pecado rolava solto naquela igreja. E para os coríntios estava tudo certo, pois, ao que parece, eles tinham compreendido que ser cristão é ser livre. Parece que compreenderam que a salvação é por graça, mas é graça barata. Eles afirmavam para si próprios, afinal de contas, Cristo já fez tudo e nós já estamos salvos. E por isso faziam o que bem entendiam. E quando alguém faz o que bem entende, nós sabemos que a desordem é certa, pois teremos problemas horizontais no relacionamento com as outras pessoas e também verticais na relação com Deus. Paulo, ao que me parece, é muito semelhante a uma mãe que dá bronca no seu filho adolescente por ter aprontado alguma coisa. Numa leitura bem atenta, no versículo 5, Paulo chama a atenção daquela comunidade dizendo assim, você não tem vergonha disso? Ou ainda no versículo 7, traduzindo para um português do dia a dia, Paulo diz, você não vê que isso faz mal para você mesmo? E Paulo também ironiza os coríntios dizendo, não são vocês os sabe-tudo? Por que então não conseguem resolver pequenas causas, as próprias controvérsias do dia a dia entre vocês? Como vimos, Paulo começa a interrogá-los, com o objetivo de fazer com que eles reflitam sobre as suas atitudes. São 10 perguntas retóricas em apenas 9 versículos. A partir das perguntas e também das afirmações, fica evidente que alguns membros de Corinto tinham controvérsias entre si. Disputas por algo que não é mencionado no texto, mas ao que parece eram disputas comerciais e problemas conjugais.
que resultaram em processo perante o tribunal da cidade. Nesse tribunal, quem mandava e desmandava não eram pessoas cristãs. No texto anterior a este que nós ouvimos agora há pouco, ou seja, no capítulo 5, Paulo afirma que não cabe a ele julgar os de fora da igreja, mas somente Deus tem esse direito. E da mesma maneira que não era direito do crente julgar os de fora da igreja, os de fora também não poderiam influenciar e decidir a vida da igreja. Não porque eles não fossem competentes para isso, mas os de fora não faziam parte da igreja. E as decisões que eles tomariam seria com base na lei dos homens e não a partir dos ensinamentos de Cristo. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse texto, eu tive a impressão de que o apóstolo queria que a imagem daquela recém-formada comunidade cristã não fosse manchada com episódios de disputas, de escândalos internos, e assim toda a cidade de Corinto ficasse sabendo que as pessoas que formam a igreja cristã também são pessoas pecadoras. Ou seja, eu tive a impressão que Paulo queria que os problemas fossem resolvidos internamente para que essa nova igreja que havia surgido fosse vista como uma igreja santa e tivesse a sua imagem preservada. Mas, trabalhando esse texto, o versículo 7 apontou para algo que abriu os meus olhos. Eu volto a ler. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? As disputas surgem porque ninguém quer perder. Pelo contrário, o ser humano faz de tudo para tirar proveito de cada situação. E com isso, por outro lado, o injustiçado facilmente se excede e quer vingança. Não é assim? Paulo não está enfatizando o direito e a justiça, mas ele foca no perdão. Paulo foca na misericórdia e na edificação daquela comunidade. Paulo quer que os cristãos compreendam que perdão e misericórdia significa dar testemunho do Evangelho. Do mesmo modo que o apóstolo, eu afirmo a vocês, resolver pequenas disputas do dia a dia na justiça não promove a comum unidade. Pois nós sabemos que por mais que aquelas disputas sejam resolvidas lá na justiça, na verdade as partes envolvidas acabam se afastando, não querem saber mais do outro, não querem saber de qualquer proximidade um com o outro. Mas o perdão, sim. O perdão tem esse poder de promover a reconciliação, a comunhão e o crescimento comunitário. Ou seja, ele promove a edificação da comunidade. Quando o apóstolo faz essa afirmação, ele faz uma cópia-cola daquele texto que nós ouvimos anteriormente, o texto lá do Sermão do Monte, de Mateus 5, 38 a 42. E nós sabemos
depois de tudo que aconteceu com Jesus Cristo, ali ele ensinava como seus discípulos deveriam reagir a certas situações da vida. Mas Jesus foi muito além daquilo que ele ensinou. Jesus não só ofereceu a outra face. Jesus não só permitiu que levassem as suas roupas, levassem a sua capa. Ele não só caminhou, mas ele caminhou carregando a cruz na qual ele seria pregado imerecidamente. Jesus não só emprestou, mas ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus sempre mostrava uma nova maneira desconhecida de se reagir às diversas situações do dia a dia. Jesus apontava para o erro e mostrava a forma correta do seu seguidor viver. Como isso exigia uma nova postura frente ao mundo, muitos preferiram abandoná-lo. Na igreja de Corinto não seria diferente. As pessoas se diziam cristãs, faziam parte da igreja, mas não demonstravam tal mudança no seu dia a dia. Continuavam agindo como os de fora da igreja, como agiam antes de tornarem-se cristãs. Viver bem com pessoas que nos tratam bem é super tranquilo, né? Agora, aquele outro que pensa e age diferente de mim, que é uma pedra no sapato, difícil, né? Sabem, meus queridos, qual é um grande problema na sociedade? É o ego e a vaidade. É achar-se superior ao outro e por isso nunca admitir o próprio erro, muito menos pedir perdão. Prefere-se arrastar o problema até o fim da vida, mas jamais humilhar-se perante o próximo. Quantas vezes eu ouvi histórias de pessoas acamadas, por vezes à beira da morte, implorando pela visita de um antigo desafeto, a fim de reconciliar-se, para assim partir em paz. Será que nós precisamos deixar tudo para o final da nossa vida? Será que nós vamos demonstrar nosso jeito cristão somente no final de nossa vida? Meus queridos, o Evangelho, com seu poder transformador, como nós vimos ali no versículo 11 do nosso texto, ele limpa, ele separa, ele santifica e justifica. Quem é justificado torna-se justo. O justo, ele vive a lei e o Evangelho o tempo todo. Ele sabe-se pecador. A partir dessa compreensão individual, passa a viver a fé de forma coletiva. Mas uma fé em Cristo, sem aceitar viver conforme Ele propôs, lamento dizer, é uma fé morta. É isso que Paulo diz aos Coríntios e é isso que essa palavra diz também a nós nesta noite. O apóstolo Paulo, desde o início da carta, enfatizava a união daquela comunidade, mesmo que há controvérsias entre os irmãos. Paulo quer que o cristão enxergue o outro pela lente de Cristo. Cristo, até mesmo no momento em que estava sofrendo na cruz, sofrendo o prejuízo, entregando-se em favor
de todos nós, pecadores, morrendo injustamente. Jesus não pediu por justiça, mas ele assumiu o prejuízo. Ele se sacrificou e, além de tudo, ainda pediu ao Pai Celestial que esse perdoassem os homens que o crucificavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Desse modo, te convido novamente a refletir sobre duas perguntas que já nos direcionam também ao final desta mensagem. Você tem feito parte da comunhão ou da divisão da comunidade ou do ambiente em que vive? Pergunte-se diariamente se o seu comportamento condiz com a realidade de um cristão. Se você age e vive como tal, ou se você ainda vive como aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Se você se diz cristão, então viva como tal, mesmo que isso te cause prejuízos e sacrifícios em algum momento. Pois Jesus, como ser humano, também sofreu e sentiu-se prejudicado em muitos momentos de sua vida. Nem por isso deixou de se sacrificar por mim e por você. Graças a Ele, nós podemos ser perdoados pelo Pai Celeste. Se Cristo se sacrificou, deu a vida por você, até que ponto você agora está disposto a sofrer os danos e prejuízos por amor ao próximo? Eu repito novamente as palavras da saudação. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E ainda incluo, e acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Peço a vocês, suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros, pois isso promove união, tal qual Jesus pediu. Que o conhecimento da verdade possa refletir em sabedoria nas nossas pequenas ações da vida diária. E que a paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em resposta à pregação da palavra de Deus, nós confessamos a fé que nos une nas palavras do credo apostólico. Convido para quem puder se colocar de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se assentar. Temos agora um hino previsto para o momento das ofertas. É o hino 626. Hino 626 conta as bênçãos
enquanto cantamos este hino, então, vocês podem trazer as ofertas até aqui nos bancos ou também ao altar. Que Deus abençoe as dádivas e também os doadores. Se da vida as ondas agitadas são, desanimados julgas tudo vão, muitas vezes contra cada vez, já difícil preso quanto Deus já fez. Contra vezes de plantação, recebidas da divina mão, uma contra cada vez, a viver surpreso quanto Deus já fez. Tem tragado mágoa e dar, é pesada, mas que tem de suportar. Todas muitas vezes não duvidarás, e cantando alegre o dia passará. Todas bênçãos de plantação, recebidas da divina mão, uma contra cada vez, a viver surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca na terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Todas as bênçãos de plantação, recebidas da divina mão, uma contra cada vez, mas viver surpreso quando Deus já fez. Seja teu convite, vai forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contra as bênçãos de plantação, recebidas da divina mão, uma contra cada vez, mas viver surpreso quando Deus já fez. Queridos, dessa forma, nós vamos chegando ao final do nosso culto. Então, deixo aqui o agradecimento. Também peço desculpas se em alguns momentos nós falhamos durante o culto. Confesso a vocês que é apenas o segundo culto que eu estou realizando, então ainda é o início de uma caminhada. Então, que vocês também tenham um pouco de paciência, que a gente vai amadurecendo nesta caminhada também junto com vocês. Nós queremos fazer a oração final. Para isso eu convido para quem puder então se colocar de pé. Ao final dessa oração, faremos todos juntos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Alguém gostaria de incluir algo especial, também um pedido ao final desta oração? Não? Então, oramos. Pai amado, nós te somos gratos por tudo o que vivemos e experimentamos, por tua palavra, que é uma palavra viva, que tem falado profundamente aos nossos corações. Ajuda-nos a vivermos para a honra e glória do teu nome. Que nossa vida sirva de testemunho para aqueles que ainda não te conhecem. Deus de amor e de misericórdia, queremos entregar diante de ti os nossos pedidos e motivos de intercessão. Pedimos pelo nosso mundo e pelos nossos governantes, que eles, Senhor, possam governar com discernimento,
e responsabilidade. Pedimos por nossa igreja, ministros, lideranças e membros de nossa comunidade. Pedimos de forma especial também pelo pastor Jairo, que se encontra em viagem. Sê tu com cada um de nós, com cada um desta comunidade, que possam continuar firmes na fé, na esperança e no amor. Também colocamos diante de Ti as pessoas que se encontram doentes, internadas em hospitais, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, pessoas necessitadas. Que Tu, ó Deus, esteja lhe concedendo força e ânimo diante dessas situações de dificuldade. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de amor ao nosso próximo. Que Tua mão bondosa ampare a cada um, a cada uma, e restaure suas forças e suas esperanças. Isso e tudo mais nós colocamos em Tuas mãos, quando juntos nós oramos a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a tua face e te dê a paz. Amém. Nós cantamos ainda, a comunidade pode se assentar, como hino de bênção, hino 301. Hino 301, bênçãos virão sobre ti. Alimentados com a palavra de Deus, fortalecidos na fé, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Me despeço ali na saída. Abençoada semana a todos.